나 더마 그래가지고 잘하는 게니 신신낭에 아주 겸내긴 중인데 준비도 좀 나가 서라 Primeiramente, 나 대신도 eu gostaria de oferecer as boas-vindas a toda a Sangha Monástica 사람들이 que está a ouvir pela internet, em particular as monjas 공각사 e 섬주셔야게 também todos os nossos amigos e amigas do Dharma que estão ouvindo pela internet. Eu ofereço 델레 saudações. 델레야 당아주 가래 쇼르선다 델레야 갑스바 델레야 Então, hoje 델레야 지슈 nós iremos falar 땡을 주비 지슈에다 sobre um 쉬어서 ponto ao qual nós 델레야 chegamos 다 no 가자 texto, 개성 cujo 첩제들 tópico é 시비나 니바 상게스 os 다 50 versos sobre o 시비나 Guru, 아니 que é o 상게스 foco 다서 desses 델레야 ensinamentos da primavera de 2025. E o ponto que nós chegamos no texto é 다땡기는 ver o Guru como 도시 um 사제 Buda. E eu 니바 talvez seja 상게스 melhor 다서 mostrar 델레야 나서 isso para 기게 시비나 vocês. É, 아니 뭐기 o 좀 총로 segundo 서로라 ponto, que é 사바서 ver o Guru como Buda, tem dois subtópicos, que o primeiro é o ponto principal, o ponto 다 crucial, e o segundo é 상게스 evitar 다와디게 faltar com respeito, até 찌디다니 mesmo a sua sombra e assim por diante. 대외로만 인지도 수렴스에 연된데 화변타는 도진지 타대가 Então, 미다 este é 미다가 o 미세 verso raiz. Assim, discípulos 타대 com qualidades de 가자지다는 compaixão, 미시비 generosidade, 타이네 disciplina e 갸데데 paciência nunca 갸지 devem 나는 considerar o 주베기 mestre como sendo 데데 diferente de 갸지 Vajradhara. 이세나야 라멘닝고 갸데 E num outro 슈고라 dia, 오다 데란 eu 자데 fiz um comentário de acordo 슈야도 com um 슈고라 comentário em 이 sânscrito 당봉엘이야 지 que foca 갸제게 em 땡마다 explicar como 자기 servir o 신신도 Guru. 슈비나 E hoje, 당봉도 então, 섬차야서 eu gostaria primeiramente de falar algumas palavras de acordo também com o comentário em sânscrito 다 acerca 갸제 desta 공바다 estrofe. 자네 마슈 뉴산에 음 텔레야 Então, quando nós falamos acerca 이 dessa estrofe, de acordo com o comentário 대회 sânscrito, 대회 사디기 치디기 아니 a 공도 딩제 primeira palavra, teoetas, 라마르야 assim, 쳐바 쳐베기나 아니 니구르라 서베기 지 니에버 isso 쳐베기나 아니 초고 무르 indica 무르야 que 지시다 a 디 razão 시에스나와 pela qual os 디게 discípulos 니버 podem, 시에스비 군제 대치나스 아니 indica a razão pela qual 로마스디기 os discípulos podem 교와 receber os 아주 seeds do Guru, 최근경기 교와 안에 que 이제 람라 e isso 총을 ocorre ao 쳐서 oferecer para o 람라도 Guru. 콜라레스 E os 대양 discípulos aqui 겐데르비가 딱 significa 로마 as 대양 pessoas que 아니 지 escutam ou aprendem com os 치들비가 로마 gurus. 가든들지리야 아다 E esses 로마나야 discípulos, 덤딩 que tipo 쳤습니다 de 이게 discípulos 좀 eles devem 라마 ser? Quais são as 콜라시비 qualidades que eles precisam ter? 고마라서나 아니 Então, que tipo de 인지 discípulo 대나 속에서 nós estamos 인지 tratando aqui 사제 nessa 자와 estrofe? Então, 다자 esses 대한 discípulos, 갸제 primeiramente, eles 고마라시비나 precisam ter 겐데레가 compaixão, eles 심지에는 precisam ter 인지다 bondade 콜라레스 amorosa. 인지다 미gbam에 인지 E de 인지 acordo 라마 com o 송도라마 comentário 권한 em 줄을 sânscrito, eles têm 수고 os três tipos de compaixão: a compaixão que é focada nos seres 다 sencientes, a 되네 compaixão que é focada nos dharmas ou nos 똥와세 fenômenos, e a compaixão não 똥와세야 돼 가라서 referencial, que é a 똥와세야 돼 니가 compaixão 굴러 imparcial. E o terceiro, 똥와세 e o segundo 짐바 ponto 굴러 é 다 generosidade. 되게 Generosidade 짐바 significa 되네야 realmente 쉬기 dar, 짐바다 doar. 아 E há 성신기 três 짐바다 tipos também de 아니 참배 generosidade 짐바 aqui: é 인지 dar o 뜻 dharma, 짐바 짐바시 dar oferendas 짐바나바 숨 materiais 아 e dar 기다 amor, 다 oferecer 니바 então, 숨기 뉴베기 se 지시비 oferecer como um refúgio 예세 e segurança 갸제 para os 고소바 seres. Então, esses 다 são os 되네 três 추림세야 tipos 돼 de generosidade que estão 추림 incluídas 체와 aqui. 체와 E o próximo ponto é 대양 disciplina. 아니 추림 E 대양 disciplina 견주섭에 추림 significa ser 넘어지 livre de dombe 추림 imoralidade. 닌지 dombe 추림 E são, 진제 então, 되지 비 três 추림 tipos 야와 de 추시비 disciplina do 추림 추림 Bodhisattva 나도 que 순가 também estão contidos 아 aqui. Então, primeiro é a 어떻게 disciplina 메소노와 de estar 추림 나도 livre 순기에 de 추림 fazer mal aos seres, a disciplina de beneficiar os 다드네 seres e a disciplina de 세바사데 reunir qualidades 스르시와 virtuosas. Então, essas 델레야 são os três 최근에 tipos de 나발로 disciplinas. E 세바도 딩게 paciência, 다발로 então, aqui 세바 significa 네발로 징게로 cultivar 세바 a calma na 세발로 숨바 mente. Então, são três tipos também: a 승가로 paciência de 데레스 contemplar o Dharma, a paciência de aceitar o sofrimento e a paciência de não se importar 다네 com o mal 수림세베기 causado 연덴덴 por 사디 outras 연덴 pessoas. 사데 아네 곤도시에베기 Então, todas essas 인지다 아네 qualidades, 수림나 쏘베기 elas 연덴데 significam 고네 essas 공배 qualidades de 세아다 델레야 compaixão, 나네 generosidade, disciplina e 고막시 paciência. 디균셀레데네 아네
Quando nós falamos dessas qualidades, isso significa que esse discípulo, ele meditou nessas qualidades e ele desenvolveu e incrementou essas qualidades. E isso significa, então, que esses discípulos possuem essas qualidades. Eles possuem as qualidades de compaixão, generosidade, disciplina e paciência. Então, quando nós falamos aqui nessa estrofe acerca do discípulo, é o discípulo que possui essas qualidades. E quando nós falamos aqui que nunca se deve considerar o mestre como sendo diferente, o não aqui traz uma negação. Então, não se deve considerar. Há uma partícula aqui de negação. E no sânscrito, há então um sufixo van. Isso significa como dade. Isso não veio para o tibetano, também não veio para o português. Então, se nós olharmos para a tradução tibetana, aqui não há a palavra guru, é uma palavra que seria melhor traduzida como lopon ou mestre. Mas no sânscrito e também na tradução chinesa, usa-se a palavra guru. Então, na verdade, a palavra aqui, mestre, ou lopon, como no tibetano, deveria ser modificada para guru. Então, se nós falamos aqui, resumidamente, o discípulo com qualidades de compaixão e assim por diante, que quer alcançar os siddhis, ele nunca deve ver o guru como sendo diferente de Vajradhara. Ele deve ver o guru e Vajradhara como sendo um só, como sendo iguais. E nunca deve pensar, nem mesmo nos seus sonhos, que o guru não é Vajradhara. Então, este aluno, a maneira como ele deve ver o guru, quem quer que seja o guru, ele deve pensar que o guru é Vajradhara. Quem quer que seja o seu guru, esse guru é Vajradhara, não é diferente de Vajradhara. Então, resumidamente, eles não enxergam o guru sendo uma pessoa aqui e Vajradhara sendo um ser ali. Quem quer que seja o guru aqui, este guru é Vajradhara. É dessa forma, então, que o discípulo deve ver o guru. E no comentário em sânscrito há uma citação. Eles são o próprio Vajradhara, o Tathagata e o Ratnaketu. Eles são o grande oceano de sabedoria, a joia que realiza desejos e concede o grande propósito. Então, este é uma citação do Sutra, A Rede de Ilusões. Então, em resumo, quando nós explicamos as 50 estrofes de acordo com o comentário, é dessa forma que deve ser interpretada esta estrofe. Então, nós não precisamos falar muito, mas, resumidamente, ver o Guru como um Buda é a fundação tanto do veículo de fundação quanto do Mahayana, é particularmente enfatizado no mantra secreto e especialmente na linhagem de prática da Pocádio. E também o oitavo Karmapa Mika Dorje deu um exemplo. E num outro dia eu dei também muitos exemplos dos sutras e de vários, inúmeros tantras. Particularmente no mantra secreto Vajrayana, é afirmado que você deve ter a ideia de o guru ser o próprio Buda. Isso está ensinado em inúmeros tantras. E, em particular, na linhagem de prática da Dapokadyo, é realmente muito importante ver o guru como sendo o Buda. Nós realmente enfatizamos isso, certo? E o oitavo Karmapa Mika Dorje, ele escreveu isso em suas 100 instruções breves. E o que ele diz
é que a linhagem Cádio sendo quebrada será devido a discípulos que não são receptivos, encontrando gurus que carecem de realização e não veem o guru como um Buda. Então, se a linhagem Cádio será quebrada, as circunstâncias para ela ser quebrada é que o guru não tem realização. Os gurus não têm qualidades. Eles não têm experiência e realização, e então os discípulos não são receptivos. E nós não temos gurus genuínos e nem alunos genuínos. E quando esses dois se juntam, o discípulo não consegue ver o guru como Buda, e o próprio discípulo também não terá qualidades para ver um guru como um Buda. E então, nesse momento, é essa situação que fará a linhagem Cádio ser quebrada. Então, se a linhagem Cádio será quebrada um dia, será através dessa situação. Então, quando grandes mestres com experiência e realização, e quando os discípulos são receptivos, isso significa, primeiramente, se os discípulos têm ou não fé e devoção, se eles podem ver o guru como um Buda, se os discípulos veem o guru como um Buda, eles irão receber bênçãos de um Buda. E se eles não têm fé e devoção, não veem o guru como Buda, então eles não receberão essas bênçãos de um Buda. E se eles têm essa fé e devoção, veem o guru como um Buda, eles receberão as bênçãos e serão capazes de serem detentores da linhagem. Então, eu creio que isso é importante manter em mente. E agora, continuando. Então, o segundo ponto é evitar faltar com respeito à sua sombra e assim por diante. Então, se você não pisasse sobre a sombra dos gurus, por medo que o erro fosse como destruir uma estupa, que necessidade haveria de mencionar pisar sobre seu sapato, seu assento e assim por diante? Então, primeiro aqui a explicação de acordo com o comentário sânscrito. Então, o guru é aquele que tem muitas qualidades e que pode domar os discípulos. Então, a primeira palavra aqui é estupa. Então, dentre as representações de corpo, fala e mente, aqui nós estamos falando da estupa dos 8 tipos de estupas, e também são representações do corpo, fala e mente. Então, algumas vezes quando nós falamos, nós dizemos que a estupa também é uma representação da mente. E estupa aqui é uma representação específica para oferendas. E aqui, destruir significaria destruir completamente. Realmente demolir uma estupa. Então, se o indivíduo fosse destruir completamente uma estupa, ele teria realmente seria um ato terrível. E o resultado kármico disso seria que seguiria essa ação também seria terrível. Então, se nós temos medo de destruir uma estupa, então nós teríamos medo de destruir uma estupa. Então, essa segunda parte, aqui nós falamos da sombra. Nós não pisaríamos. Nós não, isso significa não andar sobre. E também sobre seus sapatos, assento e assim por diante.
E aqui também poderia significar sapatos, ou como chinelos. Então, isso significa todos os tipos de calçados. E o assento seria realmente a almofada ou cadeira na qual eles sentam. E aqui E aqui seria, não necessariamente, sela, montaria, não necessariamente significaria em um cavalo, mas como um bastão carregado pelos humanos para, por exemplo, subir montanhas, o que é algo muito comum na Índia. Mas nos dias de hoje nós poderíamos até mesmo trazer isso para os dias de hoje, e isso poderia significar, por exemplo, um carro, o assento de um carro onde o guru está. E assim por diante. Então, por essa razão, você não pisa nos seus sapatos, assento, veículo e semelhantes. E que não há nem necessidade de mencionar, é que aqui realmente indica que não é nem necessário dizer as palavras acerca disso. Não é necessário falar. Então, esta é a interpretação vinda do comentário em sânscrito. E então, a interpretação de Tsongkhapa é ainda mais fácil de compreender. Então, aqui o Tsongkhapa lhe diz que quando você destrói uma stupa, nós temos os 5 atos de retribuição imediata, os 5 atos hediondos. Sério? Certo? Então, destruir uma stupa é tão grave quanto um dos 5 atos de retribuição imediata. Então, não é, na verdade, classificado como um ato hediondo, mas está próximo. E é dito, então, que pisar na sombra do guru, até mesmo pisar na sombra do guru, também é uma transgressão semelhante a destruir uma stupa. Então, por isso, você deveria ter medo desta ação errônea, e você, então, nem mesmo pisaria na sombra do guru. E se você não pisaria nem mesmo na sombra do guru, então não há necessidade nem mesmo de mencionar pisar em sapatos, assento e assim por diante. E do primeiro capítulo do Sutra Rede de Ilusão, é afirmado, não pise na sombra dos gurus, hein? Isso é ensinado que é o mesmo que como destruir uma stupa. Isso também está ensinado no ornamento de Vajrahridaya Tantra, o Tantra Vajradakini e o Tantra Os 4 Assentos. E também são ensinados no 8º capítulo da Cúpula Vajra. Então, pisar no guarda-sol do guru, na sua sombra, nos seus sapatos, assento. As pessoas que fazem isso, elas estão realmente cometendo atos errôneos. E nós não precisamos entrar nos detalhes, mas algumas vezes, numa situação em particular, há momentos onde não é possível evitar de pisar nisso. E isso está descrito em um capítulo do Vinaya. Por exemplo, algumas vezes por exemplo, se você vai limpar uma estátua de um Buda, ou se você precisa pintar a estátua, se você precisa lavar a estupa, e assim por diante, se você precisa limpar, lavar, não tem como evitar pisar nesses locais, você precisa pisar para limpar. E nesse momento, então, você precisa recitar
os mantras. E se você faz essa recitação, então não há uma falha, uma queda. E também há métodos mais particulares sobre como combater essa falha. E nós iremos falar adiante. Então, apenas é preciso saber que há situações que é inevitável pisar em uma estupa, mas há maneiras de lidar com isso. Isso também está descrito nos textos. Então, por outro lado, mesmo no Tibete, há pessoas que fazem disso uma prática. No Tibete, há algumas mulheres mais idosas que, quando elas estão fazendo a circunvalação ao redor do templo, elas não pisam nem mesmo na sombra do templo ou na sombra da estupa. E eu penso que, a partir dessa perspectiva, essas são pessoas que são realmente muito cuidadosas, mesmo com as menores causas e efeitos kármicos. Então, há algumas pessoas que consideram isso. Não pisar, esse ponto específico, não pisar na sombra do Buda, eu acredito que é algo que apresenta ter muito respeito pelo Guru. E há dificuldade, você pode talvez cair e assim por diante. Porque nos ensinamentos do Buda é afirmado que há proibições que você não é capaz de cumprir. Então o Buda ele não faria nenhuma regra que não poderia ser seguida. Então, por essa razão, quando nós falamos em não pisar nem mesmo na sombra, a principal questão não é se pisar ou não na sombra, é ser respeitoso. Então, se você tem esse respeito, você poderá se sentir hesitante até mesmo em pisar na sombra do Guru. Então, você irá considerar até mesmo isso muito importante. Então, este é um sinal de dar essa importância, de ter esse respeito. Então, se nós continuarmos agora com o comentário de Jetson Kappa, há 8 pontos sobre como ser respeitoso com o Guru. E eu acho que é melhor, então, mostrar isso desde o começo. Então, fazer oferendas, esses 8 pontos, fazer oferendas, ver o Guru como um Buda, cumprir suas instruções, como tratar as coisas e o séquito do Guru. Então, nesse ponto aqui, nós chegamos então no terceiro, cumprir suas instruções. Então, quando nós falamos aqui em cumprir suas instruções, então nós estamos falando sobre ver o Guru como um Buda e ver o Guru como o mesmo que um Buda. Então, após contemplarmos isso, nós precisamos aceitar, cumprir as instruções do Guru. Do contrário, ver o Guru como um Buda serão meras palavras. Então, nós precisamos seguir as instruções do Guru. E agora, cumprir as instruções do Guru aqui, se nós pensarmos em termos das instruções de Tsongkhapa, se nós pensarmos nos termos do ornamento dos Sutras Mahayana, se nós combinarmos ambos os comentários, isso será servir o Guru em termos de prática, mas em termos das 50 estrofes, é seguir suas instruções.
E se nós fizermos uma comparação, o mais importante é servir o guru com a prática. Então, agora, nós chegamos à estrofe de fato. Então, aqui, os de grande inteligência obedecem os comandos do guru com esforço e alegria. Porém, se eles são incapazes de cumpri-las, explicam a eles a sua incapacidade de forma adequada. Então, essa é a primeira dessas duas estrofes que tratam deste tópico de cumprir as instruções do guru. Então, primeiro nós temos essa primeira estrofe. Se nós explicamos de acordo com o comentário sânscrito, a explicação textual sobre como seguir o guru. Então, aqui, grande inteligência, Lodrochempo no tibetano, que significa grande inteligência. Então, grande aqui é vasta. E grande inteligência ou grande mente seria uma mente muito vasta, alguém que tem uma grande inteligência, cuja capacidade mental é desimpedida. E aqui com alegria, então significa ter uma atitude de alegria. E o guru aqui, então, são os nossos mestres. Então, aqueles de grande inteligência, eles obedecem ou seguem os comandos do guru, os comandos do mestre. Então, guru aqui, mestre, são sinônimos. E os comandos são suas instruções. O que os gurus nos dizem, nos aconselham. Ou você pode entender também como o que quer que o guru diga. E com esforço aqui significa com o desejo, com a busca de obter méritos. E obedecer ou cumprir significa realmente seguir ou cumprir os comandos ou as instruções do guru. Isso significa que você irá fazer o que o guru pede. E aqui, então, ser incapaz, eu creio que é melhor olhar aqui, neste quadro. Então, incapaz aqui significa que se é incapaz de cumprir essa causa e resultado. E se você é incapaz de fazer pela própria causa ou incapaz de fazer pelo resultado, você não tem capacidade suficiente para cumprir este comando específico do guru. E você pode, então, explicar para o guru: eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. E eles aqui significa, então, o guru. Você explica isso ao guru. E de forma apropriada aqui, você pode explicar, por exemplo, com analogias. Você precisa explicar isso racionalizando para o guru as razões pelas quais você não é capaz de cumprir o seu comando, a sua instrução. Então, a essência do significado aqui, quando nós falamos de acordo com o comentário sânscrito, aqui nós queremos dizer que o que quer que o guru te peça, te instrui, se você tem a capacidade de fazer isso, você deveria fazer e colocar muito esforço para cumprir isso. Agora, se você não tem, se você não é capaz de cumprir essa instrução, ou se você não tem a capacidade, ou se você não tem o tempo suficiente, ou se você não tem as circunstâncias propícias, ou mesmo se você for incapaz de quaisquer circunstâncias que te impedem de cumprir essa instrução, se há condições que te previnem de cumprir, não é que você apenas deixa o comando de lado. Você não apenas... Você apenas esquece as palavras do guru
Não é assim. Você realmente vai até o guru e explica para o guru as razões pelas quais você não pode cumprir o que é pedido. Você diz, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a habilidade ou circunstâncias de cumprir isso que você me pede. Você precisa explicar claramente ao guru. Então, é isso que está escrito no comentário sânscrito. E do comentário de Tsongkhapa, então, ele diz que os discípulos com grande inteligência, essa grande inteligência aqui é a grande prajna. E esses gurus, então, esses discípulos, então, eles obedecem às instruções do guru e eles realmente trabalham duro, eles realmente colocam um grande esforço, eles escutam os gurus e cumprem as instruções do guru. E não é que eles fazem isso com uma má vontade. Por exemplo, quando um rei, um presidente comanda o povo, comanda você a fazer algo, você não tem muita opção, certo? Você é obrigado a fazer isso e você pode fazer com uma má vontade, mas não é a mesma situação. Aqui, quando o guru pede, o discípulo de grande inteligência, ele faz isso com um regozijo, com uma alegria. E você pode se perguntar, então eu preciso fazer tudo que o guru pede? E essa é uma pergunta importante. É necessário que você faça tudo que o guru te pede? Então, mesmo que essa instrução, esse comando do guru esteja de acordo com o Dharma, claro que se os ensinamentos, se o comando, as instruções não estão de acordo com o Dharma, você não precisa cumprir. Mas mesmo se são instruções que estejam de acordo com o Dharma, muitas vezes, não importa o quanto você tente, você não é capaz de fazer isso. Isso acontece, certo? Então, as razões para você não conseguir fazer isso, você explica para o guru em palavras compreensíveis, você dá as razões para o guru, você explica, e então não há falha. Se você não é capaz de fazer isso, não há problema. E não apenas isso. Se é uma ação que você não consegue fazer através de tais métodos, se é um desejo de acordo com o Dharma, mas se é um comando que não está de acordo com o Dharma, você pode explicar ao guru. Conforme é explicado por Manjushri Kirti no ornamento da essência dos rituais gerais de todos os segredos gloriosos, esse é um texto muito importante e famoso. E a razão para isso é que no Tenjur nós temos muitas apresentações das quedas raiz. E isso foi primariamente escrito pelos mestres indianos. E dentre todos esses textos, há uma explicação aqui no Oceano dos Samayas, das quedas raiz, é primariamente retirada da explicação de Manjushri Kirti. E quando nós falamos desse comentário de Manjushri Kirti, é um tratado muito famoso chamado Ornamento da Essência dos Rituais Gerais. E nós temos aqui uma citação que o Tsongkhapa fornece no próprio comentário dele. E ele diz aqui, com palavras que encorajam a ação não virtuosa, faça a solicitação e permaneça em equanimidade. Então, aqui é uma pequena citação, mas que não há diferença entre a própria explicação de Tsongkhapa. E da mesma forma, no Vinaya, também é dito, se os mestres te instruem a fazer o que não é Dharma, recuse. Então, eles falam das coisas que não são Dharma. Então, se você vê que é uma coisa contrária ao Dharma que o mestre te pede, recuse fazer. Portanto, se o guru te pede a fazer algo que não é dármico e ele insiste para que você faça isso, então você não faz isso. No entanto, você não vê isso como
Você não vê isso como uma razão para criticar o guru, ou até mesmo perder a fé no guru. Essa é a abordagem do Jetson Kappa. É como ele explica. Então, depois nós temos a próxima estrofe, acerca do mesmo tópico. Então, aqui, é do guru que se recebe siddhis, reinos elevados e felicidade. Portanto, coloque todo o seu esforço em não transgredir as instruções do guru. Então, se nós explicarmos isso de acordo com um comentário sânscrito, aqui é do guru, quer dizer que é a partir do mestre, certo? E siddhis aqui são todos os siddhis que você deseja obter. E há dois tipos de siddhis: os siddhis comuns, ou siddhis mundanos, e os siddhis supremos. E os siddhis mundanos significa como medicamento para os olhos, para os pés e assim por diante. Esses seriam siddhis mundanos. E os siddhis supremos, os siddhis supramundanos, os siddhis mundanos ou comuns, eles não são realmente algo para se alcançar realização ou iluminação. Eles são, vamos dizer, como superpoderes que os seres podem ter através dos siddhis. É como se fosse um remédio para os olhos. Então, aqui é uma metáfora, como se você coloca um remédio para os olhos, você poderá ver as coisas mais claramente. Por exemplo, você poderia ver onde tem ouro e assim por diante. E, na verdade, nos dias de hoje, nós nem precisamos disso, porque nós temos tecnologia para essas coisas, certo? Então, nós nem precisamos ter todo o esforço para ter como esse siddhi do remédio dos olhos. Mas isso significa que se você tem siddhis mundanos, você pode caminhar no caminho mais rápido do que outras pessoas que não têm. É dito que você poderia correr mais rápido que cavalos, por exemplo. Mas hoje também nós não precisamos correr rápido porque nós temos carros, aviões, etc. Mas nos dias antigos, você precisaria ir andando ou montado em um cavalo, não tinha muito uma outra forma. Não tinha outro tipo de veículo. E também você poderia ter invisibilidade, esse seria um siddhi mundano também. Isso ainda traria benefícios nos dias de hoje, porque ainda não há roupas invisíveis. Alguns cientistas eles estão tentando produzir roupas de invisibilidade, mas de qualquer forma, isso poderia trazer alguns benefícios em algumas situações. Por exemplo, no Tibete, se você pudesse ter esse poder, esse siddhi de invisibilidade, você poderia ir em todos os lugares no Tibete, certo? Então, isso ainda poderia trazer benefícios. Então, isso se obtém através dos mantras. Então, seriam como superpoderes que os outros seres não possuem. Mas tudo isso são siddhis mundanos. Eles trazem benefícios mundanos, mas eles não trazem benefícios para alcançar realizações ou liberação. Agora, alcançar a iluminação é o siddhi supremo, é o siddhi supramundano. E a razão para isso, e a razão para obter esse siddhi é porque o guru é o mesmo que o Buda. Então, por isso, você obterá esses siddhis através do guru. Então, na tradução em inglês,
No sânscrito, a Turi, palavra guru aparece 3 vezes. Turi, E por isso se fala que Turi é do Sade. guru, Turi Sade, é do guru que Laiji, os Siddhis Dea, surgem, é do guru que os reinos Bebam, elevados, é do Sibam, guru Sumedam Gitu, que surge a Turi, Cham, felicidade. Chamsing Gitu, Então, aqui, reinos Tá? elevados seria realmente o mundo dos deuses. Existem 3, o reino do desejo, o reino da forma e o reino sem forma. E 6 deuses do reino do desejo Mi, Lingxi. e os reinos mais elevados, nós temos os semideuses e o reino dos deuses. E eles são mais elevados que o reino dos humanos. Então, nós temos o reino dos deuses. Também no reino da forma, reino sem forma e reino do desejo. Então, nós temos 6 deuses no reino do desejo, os 4 dhyanas do reino da forma e também as 4 absorções do reino sem forma. E aqui também nós poderíamos entender até mesmo como o reinos superiores como reinos humanos e reinos dos deuses. Mas, primeiramente, aqui nós entendemos como sendo o reino dos deuses. Então, aqui se pode alcançar os reinos elevados, e a razão para isso é que o Guru é o mesmo que o Dharma. E se a razão para alcançar os reinos elevados é que se compreende causas e efeitos kármicos, primariamente. E por isso, provavelmente, é dito que o Guru é a essência do Dharma. E também nós recebemos o Guru felicidade. E atingir, alcançar felicidade, novamente, no sânscrito aparece novamente a palavra Guru, mas no tibetano e no português nós não temos novamente aqui a palavra Guru. Mas felicidade aqui seriam 2 tipos, a felicidade mundana e a felicidade supramundana. E felicidade mundana seria como felicidade de poder político, felicidade comum dos deuses e humanos. Então, como ter poder político, riquezas e assim por diante. E você poderá também desfrutar de todos os prazeres dos deuses. E a felicidade supramundana é a felicidade da liberação. E você alcança isso porque o Guru é a essência da Sangha. E em todo caso, porque o Guru é a essência das 3 joias e produz todos os resultados agora e no futuro, o Guru é de fato a essência das 3 joias. Então aqui indica que o Guru é a essência das 3 joias, do Buda, do Dharma e da Sangha. Então, com verdadeiro esforço, se você faz isso, todos os gurus, você receberá todos os benefícios falados aqui através do Guru. Por isso, você deveria cumprir os comandos do Guru com todo o seu esforço. Isso significa em todas as situações, com grande intenção. Com grande intenção, você não transgride ou não vai contra as instruções do Guru. Então, aqui é isso que é dito, você não desvia-se das instruções do Guru. E agora, se nós compararmos isso com o comentário de Tsongkhapa, como eu disse antes, se o Guru nos diz algo que é não Dharma ou que é contrário ao Dharma, você precisa explicar o porquê claramente, que você não pode seguir isso. E você não precisa, de forma alguma, seguir um comando não dharmico. Mas o que quer que seja o comando do Guru, que esteja de acordo com o Dharma, se você tem a capacidade de fazer, você deve colocar esforço e cumprir o comando do Guru. E a razão para isso é que os Siddhis comuns e supremos, eles vêm do Guru, os reinos elevados dos deuses e também a felicidade, todos os prazeres, tudo isso vem do Guru. Então, o Guru é o portal primário para receber as bênçãos do Guru. E essa segunda estrofe, então,
Então, ele vem do Tantra, o Tigli, da lua secreta. E o próximo, então? Nós temos essas duas estrofes sobre como cumprir as instruções do Guru, e eu pensei, então, a falar um pouco a respeito disso, a partir da minha própria perspectiva. E então eu creio que o primeiro ponto é a razão para cumprir as instruções do Guru. E se agora, se vocês têm chá, por favor, se sirvam. Como os monastérios estão, cada um no seu próprio monastério, eu não sei quando o chá será servido, se o chá de um monastério ficará frio ou não. Então, por favor, apenas bebam o chá. Eu não poderei tirar uma pausa agora para fazermos a oferenda do chá. Mas, de qualquer forma, as razões para cumprir os comandos ou as instruções do Guru, nós podemos pegar as histórias de Jataka, onde é dito, a maneira de honrar aqueles que falam beneficamente é praticar de acordo com as suas instruções. Então, se nós queremos fazer oferendas aos gurus, então a maneira de pagar as oferendas do guru, a melhor forma é praticar de acordo com suas instruções. E você deveria fazer basicamente qualquer coisa que ele pede. Essa seria a melhor forma. É isso que então é dito. A melhor forma de se lembrar da bondade do Guru é cumprir as suas instruções, é fazer conforme o Guru nos instrui. Essa é a melhor das formas de oferecer para o Guru e retribuir a sua bondade. E é a melhor forma de servir o Guru. E agora, isso não é algo categórico, mas, no geral, a melhor forma de agradar o Guru, de agradar o Lama, a melhor oferenda é seguir as suas instruções. Mas, no geral, nós pensamos que há dois tipos de instruções, ou de fala do Guru. São os ensinamentos formais de Dharma, como empoderamentos, transmissões e instruções. Como quando o Guru está dando um ensinamento, nós pensamos, essas são as palavras do Guru, certo? Então, porque o Guru nos ensina isso, nós falamos de palavras do Guru, mas na verdade isso são o verdadeiro Dharma, as escrituras do Dharma. E agora, segundo ponto, segunda forma de entendermos o que o Guru diz é categorizar tudo aquilo que o Guru diz na vida diária. Então, essa é a outra categoria do que o Guru diz. Então, o primeiro são os ensinamentos, o Guru de fato ensinando o Dharma, falando as palavras do Dharma. Então, os ensinamentos são as palavras do Guru que de fato são o Dharma quando ele ensina. Essa é uma categoria de fala do Guru. E depois, basicamente, seria tudo que o Guru fala na vida diária. Isso seria a segunda categoria, essa é uma outra forma de compreender. Mas a forma como nós pensamos isso é que a primeira... Então, a primeira categoria seria simples de cumprir isso, porque a questão é se nós somos diligentes ou não, se nós somos capazes de seguir ou não. Então, nós não ficamos nem com dúvida ou hesitação se nós devemos seguir ou não, porque o Guru está dando os ensinamentos e ele está ensinando o próprio Dharma. E não é uma questão se nós devemos fazer ou não algo que está de acordo com o Dharma. Nós não duvidamos disso, porque são as próprias escrituras do Dharma, certo?
Então, resumidamente, sabemos que estamos fazendo o Dharma verdadeiro. Agora, o difícil é essa segunda categoria, esse segundo tipo. Isso seria difícil de cumprir. E a razão para isso é que isso significaria, basicamente, obedecer tudo que o Guru diz, ouvir tudo que o Guru diz. E se ele diz alguma coisa, qualquer coisa que o Guru diz, nós deveríamos seguir. Essa é a forma que, no geral, nós entendemos. Então, inicialmente, nós pensamos, sim, eu farei tudo que o Guru disser, eu farei tudo que o Guru pedir. Basicamente, nós começamos pensando dessa forma. No entanto, ao realmente tentar cumprir as instruções do Guru, pode ser que isso não corresponda ao que nós queremos fazer. E isso não sai da forma como nós realmente esperávamos. Ou que o Guru te pede não está realmente conectado ao Dharma. Ele te pede para fazer algo, você pensa, mas isso não está realmente conectado com a prática do Dharma. E, na verdade, pode ser até algo anti-Dharma. É possível que o Guru te peça para fazer isso. E quando ele tiver, então, dificuldades, você pode pensar, eu não posso fazer isso. E quando você, de fato, encontra dificuldades, apenas então você percebe que não é tão fácil fazer o que o Guru pede. E somente quando você tem uma verdadeira intenção de cumprir o seu comando, é que você sabe se realmente tem essa intenção. Só quando você encontra uma instrução que parece até mesmo contrariar o Dharma. Por exemplo, quando nós recebemos o empoderamento, na verdade é algo muito assustador, porque você diz no empoderamento, eu farei tudo o que você me pedir, eu ouvirei tudo o que você disser. Então isso é algo que nós devemos pensar. Se nós pensarmos bem, isso não é algo muito fácil. Então, para dar um exemplo, Je Marpa, ele pediu ao Milarepa, quando eles se conheceram, ele fez o Milarepa construir inúmeras casas, inúmeras torres. E depois, primeiro ele fez uma casa enorme, uma torre, e o Marpa fez, então, Milarepa destruí-la. E depois ele fez pegar todas as pedras e voltar para o local original, onde ele tinha recolhido as pedras. Milarepa, ele tinha feridas, como se fosse um animal com machucados de uma sela. E ainda assim, o Marpa não deixou ele parar, mesmo ele com todos esses machucados nas costas. E mesmo ele com esses machucados de carregar tanta pedra, ele fez com que o Milarepa fizesse como uma cobertura nas costas e continuasse a carregar pedras à sua frente. Então ele fez o Milarepa sofrer de maneiras muito chocantes para as pessoas comuns. E agora, quando nós lemos a história de Milarepa e nós pensamos sobre isso, porque foi há muitos séculos que o Milarepa viveu, certo? Mas nós vemos que foi devido à bondade de Marpa e à perseverança de Milarepa que ele se tornou um grande yogi, um grande mestre. Então, quando nós lemos sobre as dificuldades de Milarepa, nós não pensamos o quão horrível foi isso. Mas as pessoas daquela época, quando Marpa estava tratando Milarepa tão mal dessa forma, havia pessoas que viam essa situação. Isso foi antes do Milarepa se tornar um grande yogi e ter siddhis. Essas pessoas apenas achavam que o Marpa estavam tratando o Milarepa muito mal. Essas pessoas elas não enxergavam o resultado final que haveria lá na frente. Elas apenas pensavam que o Marpa estava tratando muito mal o Milarepa. E elas pensavam que Marpa estava enlouquecendo.
E eles eram incapazes de compreender isso. Isso se tornou algo muito conhecido. Muitas pessoas falavam, o Marpa é louco, o Marpa é completamente maluco. Ele trata o Milarepa tão mal, ele está quase matando o Milarepa. E é compreensível isso, porque as pessoas não podiam entender o que no futuro iria acontecer, e que o Milarepa se tornaria um grande Mahasiddha, e que ele se tornaria um grande yogi no Tibete. E da mesma forma, quando Tilopa submeteu Naropa às 12 tarefas difíceis, isso foi ainda mais difícil para as pessoas daquela época compreenderem. Foi ainda mais estranho do que a forma como Marpa tratou Milarepa. Ele fez, por exemplo, Naropa pular do telhado. E ele fez ele bater o seu próprio Vajra numa pedra. Então são coisas que são impossíveis de compreender. Então, quando nós pensamos que nós iremos sem seguir tudo que o Guru diz, mas quando nós realmente começamos a seguir, nós vemos que é muito difícil. E como eu disse antes, há dois tipos de ensinamentos. Quando nós pensamos isso, nós pensamos que as coisas que nós separamos, pensamos que a fala do Guru é diferente, a fala do Dharma e a fala da vida diária. E se nós tivermos que pensar nisso como sendo uma só, isso é muito difícil. Porque se você precisar fazer tudo que o Guru te diz para fazer, isso é incrivelmente difícil. E isso é algo que nós realmente precisamos pensar a respeito. E muitos mestres da linhagem da prática, em particular, os mestres da linhagem da prática, o mestre da linhagem Kagyo, quando eles estão guiando os discípulos no caminho, não necessariamente eles dão ensinamentos de Dharma imediatamente. E até pior que isso, eles fazem os discípulos fazerem essas tarefas menores, que parecem não relacionadas ao Dharma, como, por exemplo, Marpa fazendo Milarepa construir torres. Parece até que não há conexão entre construir casas, destruir casas, com o Dharma. Parece que ele está até apenas fazendo coisas que não têm sentido e que o mestre está apenas maltratando o discípulo. E muitas vezes eles pedem coisas que até mesmo parecem contradizer os ensinamentos do Dharma. Então, por exemplo, quando Gampopa foi ver Milarepa pela primeira vez, naquele momento, o Milarepa, ele tinha uma capala cheia de chang, cheia de cerveja. E isso era uma sobra do que Milarepa estava bebendo. Então, ele tinha essa capala. Então ele deu isso para Gampopa, Milarepa ofereceu a Gampopa, e o Gampopa, ele era um monge, um bhikshu, certo? E ele era um bhikshu que estudou na tradição Kadampa. E a escola Kadampa nessa época, eles eram muito estritos com relação ao Vinaya. Então, o Gampopa, ele estava nesse ambiente seguindo o Vinaya de forma muito estrita, muito rígida. E naquela época, então, ele foi e tinha muitos discípulos de Milarepa presentes. E naquele momento, assim, ele recebeu essa capala cheia de cerveja. E o Gampopa, ele pegou, mas ele não conseguiu beber. Ele ficou apenas olhando ao redor dele. E ele começou a olhar assim ao redor. E ele não podia beber isso. Ele não conseguia. Ele estava realmente hesitante. Então o Milarepa disse: filho, não pense demais. Apenas beba isso. Não fique pensando. Beba. Beba essa cerveja. E quando o Milarepa disse isso,
quaisquer que fossem os pensamentos do Gampopa naquele momento, eles desapareceram. E então o Gampopa bebeu toda a cerveja que estava na capala, sem deixar uma gota. E por que ele bebeu tudo isso? O Milarepa pensou nesse momento, ele pensou, bem, esse Gampopa será capaz de ser um detentor da linhagem. Ele é um recipiente adequado para receber todas as instruções completas da linhagem. E ele será capaz de ser o detentor da linhagem e é, então, um recipiente adequado para receber todas as instruções. E se naquele momento ele pensasse, eu sou um bhikshu, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu sou só um monge. Se ele pensasse isso e devolvesse a capala ao Milarepa, então isso teria mostrado que ele não seria capaz de ser um detentor da linhagem e não poderia receber todas as instruções. Então, isso, por um lado, mostra a interdependência e, de outro lado, mostra que o Milarepa estava realmente testando o Gampopa. O Milarepa estava testando o Gampopa nesse momento. E se nós pensarmos dessa forma, se você dá isso para um bhikshu, dá cerveja para um bhikshu, isso contradiz o Dharma, isso é contra o Dharma. Então, o que o Guru diz... Nós pensamos que há o Dharma e que há o mundo. Então, se o Guru dá o Dharma, nós temos que praticar, mas se o Guru fala algo sobre a vida diária, fala algo da vida diária, nós pensamos que é diferente. Mas para Milarepa e para os gurus autênticos, a partir da percepção deles, não tem uma vida diária separada do Dharma. Não há vida diária separado do Dharma, e não há o Dharma independente separado da vida diária. Ambos são de um só sabor. Tudo se torna uno com o Dharma. Então, tudo que o Guru diz está de acordo com o Dharma, porque para eles não há diferença entre a vida mundana e o Dharma. Primeiro, nós vemos assim, nós vemos o Dharma de um lado, a vida mundana de outro. E porque para nós enquanto indivíduos e o Dharma são coisas separadas, diferentes. Mas nós temos que incorporar o Dharma no nosso ser. E quando nós incorporamos o Dharma em todo o nosso ser, e quando o nosso contínuo mental se torna uno com o Dharma, então não há forma de fazer essa separação. E então, quando você leva a sua vida, absolutamente tudo que você faz se torna Dharma. E até mesmo então, quando o mestre ele dá uma instrução que parece não ser Dharma, que é contrária ao Dharma, nós sabemos que ainda é Dharma. E há uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Nós temos o glorioso do Tsukempa, primeiro Karmapa, e ele estava perto de Tsurpo. Tsurpo é na parte de cima do vale. Tsurpu significa na parte de cima do vale. E se nós fôssemos ali para a parte baixa do vale, havia uma pequena vila chamada Nakar. E na frente de Nakar havia uma caverna de meditação chamada Sabedoria Iniciante do Conhecimento Imaculado. Então havia esse local. E quando o Tsukempa ficou nessa caverna de meditação, ele estava nessa caverna e ele precisava ir ao banheiro. E quando ele foi ao banheiro, tudo que saiu dele eram relíquias. Nós não sabemos se era urina, se eram excrementos, fezes, mas sabemos que ele foi ao banheiro e saíram relíquias dele. Seriam relíquias fecais de Tsukempa. Isso é conhecido como as relíquias fecais de Tsukempa. Então, para tais mestres realizados, realmente não há nenhuma separação entre o Dharma e a vida. Essa é uma história que retrata isso. Para eles não há nenhuma separação. E como também é afirmado nas 100 instruções do oitavo Karmapa Mikyo Dorje, enquanto o mestre não pensar em nada além do bem-estar dos seres sencientes, é impossível que qualquer coisa que façam não beneficie os seres sencientes. Nem mesmo uma única palavra dos seus ensinamentos sobre o que adotar e o que abandonar é algo diferente do Dharma. Portanto, desenvolver convicção e confiança de que é assim
Tudo que dizem, tudo que eles dizem se torna o verdadeiro Dharma, e é impossível interpretar mal suas palavras como sendo algo sem sentido. Então, quando os mestres eles têm apenas a intenção de fazer o bem, de benefício dos seres sencientes, é impossível que qualquer coisa que eles digam não seja para o benefício dos seres sencientes. E da mesma forma, não importa o que eles digam, não importa qual seja a instrução que eles dão, o que eles dizem, o que fazer, o que adotar, o que abandonar, mesmo com relação a coisas mundanas, isso não é diferente do Dharma. Então, basicamente, tudo o que o Guru nos diz para adotar e abandonar, ele está nos dizendo para adotar a virtude e abandonar o que não é virtuoso. Portanto, todo o Dharma que ele ensina, o que quer que ele diga, nós não devemos pensar, isso é só uma brincadeira que o Guru está fazendo. Não é que eles apenas estão dizendo algo para nós. Ao invés disso, nós devemos saber que há uma razão para o Guru dizer tal coisa. Então, quando há um lama dessa forma, a única razão para eles falarem qualquer palavra é o benefício dos seres sencientes. Tudo que o Guru diz é semelhante à forma como uma mãe fala com seus filhos. O único propósito é de beneficiar os seres. Mas para o nível que nós estamos agora, o nível da nossa experiência e realização ainda não é tão elevado para reconhecer isso. Nós não chegamos a esse nível. Então, nós não podemos ainda compreender se o que o Guru diz é realmente isso. Porque o nível da nossa experiência e realização ainda é muito fraco, mesmo que o Guru esteja dizendo algo que é Dharma, é melhor fazer o que quer que o Guru peça, porque nós não somos capazes de distinguir o que é Dharma e o que não é Dharma. Se nós separamos o que o Guru diz como algo é Dharma e algo é apenas coisa sem sentido da vida diária, se nós fazemos essa divisão, isso não é bom. E não há absoluta nenhuma distinção entre ambos para um Guru autêntico, porque tudo que ele diz se torna o Dharma. E se alguém se senta se você apenas pensa que é Dharma quando alguém senta num trono e está ensinando formalmente, é como se você tivesse que ir para uma sala de aula e aí tem uma agenda e ele lhe dá ensinamentos das 9 às 10 e qualquer coisa fora disso não é Dharma. Então isso seria estranho, não? Então, é como que o Guru estivesse apenas tendo uma aula, e nós vemos o Dharma como se fosse uma aula nos dias de hoje, certo? Então, entender dessa forma o que é Dharma, o que não é, não é bom. E o que quer que o Guru diga, se for um Guru autêntico, qualificado, isso será benéfico. Então, é isso que nós devemos manter em mente e prestar atenção. E da mesma forma, com os grandes mestres do passado, seguir os comandos do Guru, ter fé e acreditar em causas e efeitos kármicos é a mesma coisa. Então, acreditar nos comandos do Guru e acreditar em causas e efeitos kármicos é a mesma coisa. Então, não é dessa forma. E a razão para isso é o que quer que o Guru, o amigo espiritual, ensine,
Eles apenas ensinam, o guru autêntico qualificado, ele apenas ensina o que vai beneficiar os discípulos. Então, eles irão ensinar sempre de acordo com a forma que causas e efeitos kármicos funcionam. Então, isso que é dependente das causas e efeitos kármicos que eles irão ensinar o que adotar, o que abandonar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E por isso, então, que acreditar nas instruções do guru é o mesmo que acreditar em causas e efeitos kármicos. E é devido aos ensinamentos do guru sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, isso aponta para também acreditar nas causas e efeitos kármicos. É por isso que ambos são iguais. Então, acreditar e seguir os comandos do guru, as instruções do guru, está relacionado a acreditar em causas e efeitos kármicos. E muitas pessoas dizem que Tsongkhapa dizia o próprio Tsongkhapa afirmava que seguir o guru, acreditar nas palavras do guru e acreditar em causas e efeitos kármicos estavam relacionados. E Panchen Naropa, então, quando ele foi até os mestres indianos, desde de Naropa até Gampopa e os discípulos de Gampopa, todos eles, o que quer que o seu guru, o que quer que o guru pedisse, eles cumpriam, eles foram capazes de seguir. Eles seguiam as instruções do guru, desde de Panchen Naropa até Gampopa, os discípulos de Gampopa, todos os mestres da linhagem. E agora, como eu disse antes, as palavras do guru, quando nós falamos das palavras de um guru autêntico, quando um guru autêntico te dá instruções, ele apenas está te apontando para abandonar as ações prejudiciais e adotar as ações virtuosas. Mas se você não escuta isso e faz o oposto, então isso seria desrespeitar as palavras do guru. E isso seriam ações prejudiciais. E não apenas são ações prejudiciais. Em particular, há duas formas de desviar-se do que o guru diz. Uma é intencionalmente fazer o que o guru comanda, intencionalmente, com uma motivação negativa, fazer o oposto do que o guru pede. Então, há dois tipos. O primeiro, claro, que é uma grande falha, que é intencionalmente não seguir o que o guru pede, fazer o contrário. E mesmo quando não há uma motivação ruim, quando você não faz o que o guru pede, isso interrompe a interdependência. Então, seja em termos de prática ou atividade, isso pode, então, criar alguns obstáculos. E há muitas histórias a respeito disso. Então, não é como o guru está insistindo ou te forçando a fazer algo. Não é nessa situação. Não é. E também não é que nós não deveríamos ver dessa forma quando o guru nos dá uma instrução. O ponto principal é que há razões para respeitarmos e seguirmos as instruções do guru. Isso porque há muitas coisas que nós precisamos aprender com um guru. Não é que tudo que o guru nos diz nós precisamos seguir cegamente. E eu gostaria de dar alguns exemplos. Eu creio que dessa forma ficará mais claro. Por exemplo, nós temos a Tsalpakadjo. Quando nós falamos das 4 linhagens antigas e as 8 mais jovens,
Então, dentre as mais antigas, nós temos a Tsalpa Kadjo. E o seu fundador foi Shan Tsalpa. E ele tinha, então, o seu assento monástico, e ele pensou que ele deveria repassar o seu assento monástico ao seu discípulo, Nanka-o. Ele gostaria que esse discípulo Nanka-o, então, tomasse conta do monastério e recebesse o seu assento monástico posteriormente. Então, Shan Tsalpa conferiu o empoderamento de Chakrasamvara, Nanka-o, e ele disse, agora eu estou te repassando o meu assento monástico, então, por favor, mantenha-o. E o que Nanka-o respondeu foi, mas eu não acumulei mérito suficiente. Eu tenho pouquíssimo mérito. Então, eu não posso manter o legado da mesma forma que o guru. Eu não posso fazer as mesmas atividades que o guru fazia. Então, ao invés disso, eu gostaria de devotar a minha vida à prática. Então, esse seria o meu desejo. E eu oro para que, vidas futuras, eu possa beneficiar seres sencientes tanto quanto você. Essa é a minha aspiração. Mas nesta vida eu não posso beneficiar tantos seres. Eu primariamente quero focar em retiro e meditação. E nesse momento, Shan Tsalpa ele respondeu então a Nanka-o. Os Bodhisattvas só pensam em beneficiar os seres sencientes. Eles não pensam na sua própria paz. Eles não pensam em alcançar a iluminação eles mesmos. É impossível que eles pensem dessa forma. Não há forma de pensar assim. E se você pensa na chamata dos veículos da Fundação por toda uma vida, você não alcançará a bodeidade. Portanto, sim, trabalhe para o benefício dos seres sencientes. Então, ele deu todas as instruções para ele. Ele não fez nenhuma crítica a ele naquele momento. No entanto, por que o Nanka-o não manteve o assento monástico? Ele não aceitou. Ele quebrou a instrução do seu mestre e por isso ele teve obstáculos na sua vida. Ele teve muitos obstáculos. E também ele teve apenas alguns poucos discípulos capazes. E por isso as suas atividades não se propagaram. No entanto, o Shan Tsalpa, ele profetizou que no futuro o Nanka-o ele alcançaria a budeidade com o nome Nanka Nampa Ropa e se tornaria um Buda. E a maneira como ele fez essa profecia está descrito nas profecias da Tsalpa Kadjo. E ele profetizou, então, que numa vida futura ele alcançaria a budeidade. E naquela época, então, o Nanka-o, se ele tivesse aceitado essa instrução do guru e realmente mantido o assento monástico, ele teria beneficiado não a si mesmo, mas ele teria beneficiado também toda a linhagem de Tsalpa Kadjo. Mas provavelmente ele era muito humilde, ele era extremamente humilde, e de um outro lado, ele queria realmente se concentrar na própria prática. Ele era como alguém muito teimoso com relação a isso. E era uma instrução tão importante do seu mestre, mas a qual ele não foi capaz de cumprir. E por isso ele gerou uma grande perda, não só para si mesmo, mas também para os outros. E nós não temos mais a linhagem de Tsalpa Kadjo. Nós, claro, não podemos culpar completamente em Nanka-o não ter seguido essa instrução, mas nós temos essa situação. E além da Tsalpa Kadjo, nós também temos histórias na nossa linhagem da prática Karma Kansan. Primeiro, nós temos o primeiro Shamarpa, Todendrapa Sengye. E ele foi, o primeiro Shamarpa, ele foi um dos principais discípulos de Choje Durnjung Dorje. E ele diz que o próprio Durnjung Dorje declarou, Santen Rinchen é maior do que eu, e Drapa Sengye é o meu igual em realização. Ele diz, aquele que é equivalente, que tem a realização equivalente à minha, é Togden Drapa Sengye, o primeiro Shamarpa. E de acordo, então, com a história no banquete dos eruditos, o Durnjung Dorje, ele pretendia, então, repassar todos os ensinamentos a Drapa Sengye. E ele não nomeou
não nomeou para o assento monástico de Dechen. Nós temos esse assento monástico de Dechen, certo? Abaixo de Tsurpo. E nós temos o local de Danjun Dorje, Dechen-Yori. E é uma montanha muito alta. E há muitos siddhas que surgiram ali. Há muitos siddhis de Danjun Dorje que surgiram ali. Mas esse é um outro local. É um outro local de retiro. Então, ao invés de apontá-lo como mestre desse assento monástico, ele o instruiu para ir ensinar para Dechen Yangtze. E o que ele instruiu ele a fazer, ele disse para ele ir até Campo Nenam. Então, ele o instruiu a isso. E Campo Nenam é no Kham. Esse é o primeiro assento de Dusum Khyentse no Kham. Então, quando ele disse para o primeiro Shamarpa que ele deveria ir para o Kham, então o Drapa Sengye ele partiu, ele deixou o Tsurpo e ele foi, na verdade, em cima de uma mula. E era uma mula que ele gostava. E conforme ele descia, então, para a parte mais baixa do Vale de Tsurpo, o Tsurpo é no topo, e nós temos o vale, então, embaixo. E quando eles chegaram na metade, ele subiu, então, na montanha, na colina. E quando ele chegou ao topo, há realmente uma planície muito agradável. Ele apenas deitou ali e ficou. E ele não tinha nada para fazer, ele apenas repousou e tomou um pouco de chá. Então ele pensou, eu deveria construir um monastério aqui, e por isso se chama Nenam. Então há esse monastério chamado Nenam. E o Shamarpa, ele foi então para esse local e falou, vamos construir esse monastério. Ele construiu esse monastério chamado Nenam. E ele permaneceu então nesse monastério Tsurpo Nenam. Nós chamamos de Tsurpo Nenam. E então ele não foi até o Kham. E por que ele não foi até o Kham? Ele não pôde mais encontrar o Ropedor, o quarto Karmapa. Ele nunca foi capaz de conhecer o quarto Karmapa. E por essa razão, o quarto Karmapa Ropedor, ele nunca nem foi para essa região. E porque Ranjung Dorje tinha essa intenção, ele tinha a intenção de renascer na região do Kham. Mas por que o Shamarpa não foi para o Kham e ele permaneceu em Nenam, ele nunca ouviu exatamente o que o Ranjung Dorje o instruiu. Por isso, os próprios alunos desse primeiro Shamarpa e mesmo do segundo Shamarpa, os seus discípulos não ouviam ele. Ele teve muitos problemas com os discípulos. E isso foi porque o primeiro Shamarpa não seguiu as instruções de Ranjung Dorje. Então, esse é a menor das consequências. Mas não seguir uma instrução realmente pode interromper a interdependência. E a próxima história, então o Lama Raiz de Pondrampa era Drogon Rinchen. E ele disse então, ele deu um comando, não vá para Marcan. Ele disse para Pondrapa. Porém, depois, após Drogon Rinchen ter falecido, Pondrapa foi para essa região de Marcan. E porque ele foi para esse local, imediatamente ele faleceu.
E isso é ensinado também nas 100 instruções breves de Mityo Dorje. Então, quando Pondrapa estava praticando com seu mestre e desejava ir a Markan para praticar, então ele perguntou a Drogon Rinchen. E Drogon Rinchen disse, você foi pego por um demônio, surgiram obstáculos, não vá neste momento. Então, mais tarde, quando Pondrapa ele foi para Markan, rapidamente ele adoeceu. E quando ele adoeceu, naquela época, Karma Pakshi estava cuidando dele. E o Pondrapa disse, eu estou morrendo agora. Isso deve ser porque eu quebrei o comando de Django-Repa. Então ele faleceu. E conforme ele estava morrendo, ele disse ao Karma Pakshi, segundo Karmapa, se você realizar exatamente o que eu ensinei, se você fizer exatamente conforme o que eu te instruirei, isso irá agradar todos os gurus veneráveis. E não apenas você, mas também todos os seus discípulos. Apenas por lembrar de você, eles receberão instantaneamente todas as realizações, todos os siddhis supremos e comuns. Então, sempre permaneça inseparável do seu guru. Então, naquela época, Pondrapa, ele querer ir para Markan já foi uma razão para quebrar essa conexão. E não era uma questão se Markan era um local ruim ou não. A razão para ele não ir para Markan era para ele continuar o legado de Drogon Rinchen. Ele queria que Pondrapa continuasse o seu legado. E, na verdade, ele não tinha uma motivação ruim para ir para viajar a Markan. Mas, como o Guru tinha falado para ele não ir, e ele insistiu para ir, então houve o perigo de quebrar, ou criar uma interdependência ruim ou quebrar essa interdependência. Então, eu creio que por hoje é o bastante, e no próximo dia eu falarei sobre uma história de Rechumpa. Então, nós temos muitas histórias assim com Rechumpa, mas no próximo dia de ensinamento eu falarei uma história em específico. Então, por hoje é suficiente.